Pessoal, amanhã é o Dia Nacional da Consciência Negra. Dia também de mais um protesto pelo Fora Bolsonaro que vem sendo chamado por várias organizações em todo o Brasil, principalmente as organizações que vão celebrar o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Para saber mais como serão esses atos em todo o Brasil, as mobilizações, eu converso agora com Vanderlei Vitorino, membro da Operativa Nacional de Convergência Negra e da Coordenação Nacional do Movimento Negro Círculo Palmarino. Boa tarde, Vanderlei, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cosmo, boa tarde todos os telespectadores, é um prazer estar falando contigo também. Vanderlei, amanhã, 20 de novembro, celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra em todo o Brasil, mas também é um dia de muita resistência e lembrar de toda esta luta desde o descobrimento do Brasil, que vem passando a população negra de resistência, que só prima por direito, quer direito acima de tudo e respeito, né, ô Vanderlei? O que você pode falar para a gente, especificamente, antes da gente entrar nas mobilizações e atos, desta data especificamente, o 20 de novembro? 20 de novembro é uma data que nasceu lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, né? Todo mundo acha que o Rio Grande do Sul é uma região onde só tem colônias italianas, alemãs, europeias, e na verdade tem uma comunidade negra muito forte e lutadora. E ali nasce então o 20 de novembro, que se espalha pelo país afora. E o movimento negro ele toma posse dessa data, né, em decorrência da luta do companheiro Zumbi dos Palmares e da companheira Dandara, que tanto lutaram aí pela liberdade dos negros cativos naquele período. E a gente ainda luta por essa liberdade tão sonhada, tão querida pela gente, e que essa sociedade branca, racista, elitista, sempre recusou que nós negros fôssemos tratados com os mesmos direitos de qualquer ser humano, né? 13 de maio de 88, de 1888, é o fim do preconceito racial no Brasil, e 14 de maio de 1888 a gente inaugura oficialmente o racismo de todas as suas formas correlatas na sociedade brasileira. Ou seja, são 133 anos apenas da falsa abolição, e que a gente vem lutando aí pelos nossos direitos de igualdade e de oportunidade para todas e todos. O Vanderlei, algo que me chama muita atenção quando a gente fala de luta do movimento negro, pela resistência, sobrevivência, pelo simples fato de ser negro, ao sair de casa, você já começa a correr risco de vida. Pelo tom da sua pele. Você não sabe se você vai Sim. voltar, porque de repente, se eu saio de uma loja correndo, como aconteceu esta semana, eu posso ser intimado, eu posso ser pego pela polícia para explicar por que eu saí daquela loja correndo. Em nenhum momento pode ser porque eu pedi um táxi, pedi um Uber, ou o ônibus vai passar, eu não me interessei por nenhum produto daquela loja, mas simplesmente eu vou ser pego para averiguação porque eu saí correndo, e por conta do tom da nossa pele. E quando eu falo isso, de ser negro, e ao sair de casa, a gente não sabe se volta pela violência, se tão gritante, no que diz respeito às balas perdidas. Balas perdidas, elas não são balas perdidas, elas têm um alvo, né? Um alvo que é população Sim. preta e periférica. Então, ou seja, o alvo dessas balas perdidas, ela não está perdida porque ela tem um alvo reto e direto. Como que o movimento negro, como que o movimento negro trabalha essa questão? Ela tem endereço, ela tem gênero, ela tem cor de pele, né? Ela tem raça. A nossa campanha, por conta da pandemia, foi nem bala, nem fome, nem Covid. Porque enquanto a morte da juventude brasileira está diminuindo no Brasil, principalmente nesse período da pandemia, a morte da juventude preta, pobre e periférica só vem aumentando. Isso significa que nós somos os alvos, né? Essa tal de bala perdida, como você mesmo disse, Cosme, não existe de fato, porque ela tem um alvo certo.
na sua grande maioria, a juventude preta e periférica. Eu sou um homem de 49 anos que hoje eu tenho medo de sair na rua, porque eu achava que era só a juventude que corria esse risco, mas não. É qualquer preto e preta desse país que pode ser alvo tal bala perdida que eles falam, né? É só a gente ver o caso do músico com sua família lá no Rio de Janeiro, mais de 80 tiros Pelo pelos Estado. militares, né? Pelo Pelo Estado, hein? Estado, Pelo Estado. pelo Estado, justamente. Ou seja, o exército matou um pai de família, matou a sua família e matou um homem, uma pessoa em situação de rua que estava tentando ajudar aquela família. Então, para a gente não dá mais. Chega de tanto racismo, chega de tanto ódio. Eu estava ouvindo você há pouco tempo atrás aí falando, né, sobre as mazelas da população brasileira e tudo o que esse desgoverno vem aplicando na gente, né, na população como geral. Todos esses ataques a essas políticas sociais, elas têm um alvo também, e o alvo é a população pobre, preta, periférica, né? Uhum. Quando a gente fala de questão ambiental, desmatamento, nós estamos falando de um patrimônio histórico, cultural e ambiental que é os povos indígenas, né? Que são que não são os nossos parentes indígenas que estão lá sofrendo, são os ribeirinhas, são os povos originários, né? Que cuidam, que tratam, que acolhem com muito amor o nosso meio ambiente. E fora os quilombolas, que também são atacados por conta dessas questões ambientais. O aumento da gasolina, o aumento do gás, o fim da Bolsa Família, o fim do auxílio emergencial, são todos ataques diretos à nossa comunidade. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias que diz que quase 70% da população que são usuários efetivos do SUS, é a população preta. Então, o ataque ao SUS não é à toa, né? É um ataque direcionado ao povo pobre, preto, periférico, né? Então, a própria questão do desemprego tentar nos colocar ainda mais à margem da sociedade. Por que eu vou sentar num avião, Uhum. numa aeronave, ao lado de um preto? Pô, eu sou um branco, um alto executivo. Esse povo está indo para Disney, essas empregadas estão tendo condições de ir para Disney. Isso é um absurdo. Então nós vamos sim provocar o desemprego, nós vamos sim provocar o arroxo salarial, né? Desestruturar essa comunidade que está tendo um mínimo de ascensão social, né? E essas questões são muito pertinentes nesse momento onde a gente vai para a rua no 20 de novembro, não só lutar contra o racismo, que é a nossa principal bandeira, mas lutar contra todas essas questões que atacam diretamente a população brasileira, em particular a população preta brasileira.